A sintonia certa. AM 1550. Tarde Total. Apresentação: Jorge Luiz. Jorge Luiz. Muito bem, minha gente, nós estamos de volta, né? Estamos de volta hoje, quinta-feira. Estamos transmitindo aí em 1550 AM, né? Estamos também aí através do aplicativo Radiosnet, né? Imperial, líder de audiência através do aplicativo Radiosnet em toda a região serrana, né? A nível aí de rádio AM, FM, né? Só dá Imperial, rapaz, só dá Imperial, né? Bom, como eu havia anunciado para vocês, nós estamos hoje recebendo aqui nos nossos, não nos estúdios, né, mas aqui na nossa programação, na programação do nosso Tarde Total, hoje nós estamos recebendo aqui 3 jornalistas, né? O nosso objetivo aqui hoje é a gente estar debatendo um pouco, conversando um pouco em relação ao jornalismo hoje, né? Como é que está sendo hoje para eles, né, desempenharem essa função tão importante que é a função do jornalista, né? Então a gente vai estar aqui dentro dos próximos, acredito que vamos levar mais ou menos 20 minutos, 30 minutos, conversando em relação a essa profissão tão bacana que é a profissão de jornalista. Eu estou recebendo, primeiramente, quero cumprimentar aqui o Vitor Carneiro. Como é que está, Vitor? Tudo bem? Obrigado por aceitar aqui o convite para estar aqui participando com a gente. Engraçado, parece que caiu a conexão do Vitor. Eu vou cumprimentar o nosso querido professor Rodrigo Boaventura. Como é que está, professor? Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Jorge. Um abração para você, um abração nessa família maravilhosa que são os ouvintes da Rádio Imperial. É um prazer, mais uma vez, estar com você nessa tarde para debatermos alguns temas importantes aí para a sociedade. Maravilha. Quero também cumprimentar aqui o nosso querido jornalista, né, o Felipe Fernandes também, que aceitou aqui o nosso convite para a gente estar conversando um pouco aqui com os ouvintes da Rádio Imperial, né, em relação aí a essa profissão tão bacana que é o jornalismo. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Tudo certo, Jorge. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde ao Vitor também, a todos os ouvintes aí da Rádio Imperial. Prazer aí poder participar, poder contribuir com esse debate. Pois é, rapaz, o Vitor daqui a pouquinho deve estar chegando, né? Caiu lá a conexão com ele. Mas o primeiro tema que eu gostaria de estar conversando com vocês aí, como é que está sendo para vocês aí desempenharem essa função? Como é que vocês estão vendo aí a participação aí do jornalismo, né? Diante de tanta dificuldade que a gente tem visto. Ontem, por exemplo, culminou aí, né? A Rede Globo, inclusive, precisou emitir uma nota. Nós vimos lá um ataque, né, que aconteceu lá na sede da emissora, né? Uma repórter, a repórter Marina Araújo, foi feita refém, né? E a pessoa que invadiu lá os estúdios, né, da sede da emissora, parece que ele queria encontrar a jornalista Renata Vasconcelos, né? Então, como é que vocês veem essa questão? Como é que vocês estão vendo aí essas dificuldades todas que o jornalista está vivendo hoje, né? Vocês acham que isso foi um caso, assim, isolado? Depois a emissora soltou essa nota dizendo que não tinha nenhum tipo de conotação política, ele tinha problemas mentais, psicológicos. Começar primeiro com o professor Rodrigo Boaventura, né, pegando um gancho nesse tema de ontem. Como é que você vê isso, professor? Olha, Jorge, com preocupação. Eu vejo isso com muita preocupação, porque não é normal termos uma sociedade gritando, por exemplo, palavras de ordem contra a imprensa. Palavras de ordem do tipo extrema imprensa ou globolixo, né? Algo desse tipo. Você pode até não concordar com o que a Rede Globo fala, com a linha editorial da Rede Globo, com a política editorial da Rede Globo, mas
a Rede Globo tem toda a liberdade do mundo para colocar as notícias da forma que ela quiser, sendo verdadeiras, como o jornalismo da Globo sempre primou e como todos os outros meios de comunicação sérios do país, todos eles sempre primaram pela verdade, pela boa qualidade da informação. É importante que esses meios de comunicação tenham segurança e liberdade no ambiente social para poder exprimirem toda a sua potência de informação, né? Claro, esse caso é um caso um pouco isolado, enfim, não há relatos no Brasil de alguém invadindo redação de jornal ou de emissões de televisão. Com certeza aquela pessoa tem algum distúrbio, mas reverbera um sentimento. Quando você tem muita gente falando, o próprio presidente da República falando, que é uma extrema imprensa, se aquela pessoa já tem uma inclinação, alguma patologia, se ela já tem uma inclinação para maldade, se já está com algum tipo de depressão, se já está com algum problema mental, isso pode ser o gatilho que ativa todo um processo negativo nessas pessoas. Então, a palavra tem poder, eu acredito muito nisso, a palavra tem poder, e quando o presidente da República exprime uma palavra contra a imprensa de uma maneira assim tão pejorativa como ele faz atualmente todas as semanas, essas pessoas com algum tipo de distúrbio acabam sendo ativadas, Jorge. Muito bem. Ô, Felipe, fala para mim, e você, como é que você está vendo essa questão toda aí, que culminou ontem, né, com essa invasão aí à Rede Globo de televisão, né, esse sequestro aí, né, com essa repórter, enfim, o camarada dizendo que queria encontrar lá a jornalista. Como é que você está vendo esse momento todo, Felipe? Jorge, eu acho que esse caso aparentemente foi isolado, né? Aparentemente, de fato, parece não ter tido, mas a gente tem visto muitos ataques reais, né? E eu acho que a gente precisa fazer uma diferença aqui. Estava até debatendo ontem na live da Liga, que é a nossa empresa, com o Eduardo Jorge, e ele estava falando exatamente disso, né? Que uma coisa é a crítica, que você pode ter à Globo, à Folha de São Paulo, ao Estadão, a qualquer veículo, né? Isso eu acho que é legítimo. O que a gente está vendo é uma agressividade ao profissional que eu acho que passa um pouco, né? Quando você tem repórter na rua que é xingada, a pessoa tenta invadir link, grita Globo lixo, manda palavras de ordem, como o professor Rodrigo bem disse. Na verdade, o que eu vejo aí é que, para além da crítica à imprensa, que é legítima, todo profissional está sujeito a qualquer tipo de crítica, é uma interdição do debate, né? Não se tenta debater de forma madura qual o papel da imprensa, qual o papel do profissional. O que essas pessoas, quando tentam fazer esses ataques mais duros, é tirar a credibilidade de toda uma categoria, né, por conta ou de um veículo ou de um profissional. Eu não acho isso saudável, né? E assim, eu vejo que o próprio presidente Bolsonaro às vezes estimula isso como uma linha política de atuação dele, né? Mas eu acho que acaba não dosando muito bem esse papel do debate, que é saudável, é natural. Eu acho que todo mundo, principalmente a gente que lida com o público, a gente está aí para ter o nosso trabalho avaliado mesmo. Nem sempre a imprensa acerta, nem sempre os profissionais fazem um bom trabalho, né? Mas o que está acontecendo é um pouco além disso. Nem tanto por esse caso, eu acho, que aconteceu ontem na Globo. Mas, de modo geral, a gente tem visto casos aí que me preocupam tanto pelo exercício da profissão, quanto por a gente não conseguir debater como nós estamos debatendo aqui o real papel da imprensa, o real papel do jornalista e como está a condução das coisas, né? Enfim, tudo isso. Muito bem, o Vitor chegou. Ô, Vitor, e aí você, como é que você viu essa questão de ontem, né, pegando um gancho aí com o papel atual e de modo especial com o evento de ontem lá na Globo? Bom, boa tarde, Jorge, primeiramente. Boa tarde,
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, professor Rodrigo. Pedir desculpas primeiramente porque acabou a luz aqui no Morém justamente na hora que nós iríamos começar aqui o nosso bate-papo. Estou usando aqui meu 4G, espero que a conexão ajude também. Mas falando sobre essa questão, eu vejo com muita tristeza esse momento que nós, profissionais da imprensa, vivemos, esse momento em que a intolerância reina, né, em nosso país. A gente tem visto realmente ontem foi lamentavelmente mais uma situação envolvendo profissionais da imprensa, mas isso nós temos visto diariamente, né? E o que me deixa mais triste é que essa situação de desrespeito aos jornalistas, de desrespeito à imprensa, isso tem acontecido há muitos anos, né? Então, hoje, aqueles que defendem a imprensa, que defendem a liberdade de expressão, eram os que nos criticavam, né? Há 16 anos atrás, há 10 anos atrás, essa turma que hoje nos defende nos criticava. Então, eu vejo com muita tristeza, né, que as pessoas elas passam a defender a imprensa apenas no momento que lhes convém. Se a imprensa está desempenhando o seu papel, que é para informar, que é para vasculhar ali os fatos, trazer informações relevantes, que os investigados possivelmente não vão gostar, né, que os investigados não, né, que os envolvidos na matéria, na reportagem estejam envolvidos ali, possivelmente não vão gostar. Então, eu vejo com muita tristeza, porque a gente realmente tem visto que a imprensa, principalmente nesse momento que nós vivemos, né, onde o judiciário tem investigado aí a questão também das fake news, nós somos aí a fonte confiável, né? Ou pelo menos deveríamos ser a fonte confiável para que as pessoas realmente pudessem estar cientes aí do que vem acontecendo e a partir daí formar o seu senso crítico. Então, isso é algo que me incomoda, né? Essa hipocrisia das pessoas que hoje defendem a imprensa, mas que anos atrás nos criticavam, né? Nos chamavam também de imprensa fajuta, de imprensa golpista, como um próprio companheiro, né, de profissão, Paulo Henrique Amorim, intitulou aí a imprensa na época do impeachment da então presidente Dilma, um próprio profissional de imprensa chamando aí os companheiros de imprensa golpista. Então, assim, é algo que realmente me entristece, né? Mas a gente tem que seguir o nosso trabalho, porque esse é o nosso compromisso, esse é o compromisso dos profissionais da comunicação, é o compromisso com a verdade, é o compromisso com o público, de levar o melhor material possível, e a gente continua nessa luta, a gente continua nessa batalha, enfrentando todos esses percalços, né, que a gente tem visto, que a gente tem acompanhado. Hoje em dia, para a gente fazer uma matéria externa, é muito difícil, né? A gente trabalha aqui com a imprensa local, mas a gente estava até comentando esses dias na redação, é muito difícil você sair com uma câmera, você sair com um microfone, porque a todo momento uma pessoa se manifesta, chamando imprensa fajuta, imprensa marrom, globolixo. Então, assim, a gente acaba não conseguindo desempenhar o nosso trabalho, a gente está ali apenas para trabalhar, né? A gente não está atrapalhando ninguém, a gente só quer fazer o nosso. E, infelizmente, tem sido difícil. Nesses dias atuais, tem sido muito difícil desempenhar esse papel de jornalista aqui no nosso país. Uhum. Muito bem. Agora, uma questão que eu acho que vale a pena a gente estar levantando com vocês, começar com o querido professor Rodrigo Boaventura. Professor, até que ponto há isenção no jornalismo? E há isenção ou não no jornalismo? Como é que funciona isso? Ou depende muito de uma linha editorial adotada pela empresa? Como é que funciona isso, professor? Jorge, antes da gente discutir um pouquinho a isenção, é preciso também entender como que o leitor ou como que o espectador enxerga essa notícia. Eu sou professor e eu recebo alguns relatórios de avaliações internacionais, e teve um relatório recente do PISA, que é um programa internacional de avaliação de alunos, né? Ele ocorre no âmbito da OCDE, mas muitas vezes extrapola países da OCDE,
que constatou que 98% dos estudantes brasileiros não conseguem distinguir fatos de opiniões. Eles não conseguem distinguir uma informação, uma matéria jornalística, que é o factual, que é o dia a dia, que é um acontecimento, de uma opinião jornalística. E ele cresce com esse déficit, com a deficiência educacional. Então, quando nós vemos um adulto, alguém de 30 anos, por exemplo, esse rapaz que entrou na Rede Globo lá e fez uma jornalista refém, ele era novo, né? E se 98% das pessoas não conseguem distinguir fatos de opinião, eles acham que quando um jornalista, um veículo de comunicação dá uma notícia ruim para o seu político de estimação, Sim. eles confundem isso como uma opinião. E eles começam a atacar a liberdade de imprensa, que é esse ponto que você está tocando agora. Seria a imprensa isenta totalmente? Não, você pode escolher palavras, você pode inclinar a matéria para um lado mais positivo ou amenizar aquela matéria. Mas você não pode mudar um fato. Um fato, ele ocorreu. Se um político roubou, ele foi condenado por roubo, isso é um fato. E se a imprensa está dando isso, não é a opinião da imprensa. Ela está apenas transportando, reportando uma realidade que ocorreu. Então, acho que as pessoas confundem muito fato com opinião. E as redes sociais, muitas vezes, contribuem para isso, Jorge. Elas, no Facebook, eu já vi várias armadilhas, né, em que uma matéria começa com o primeiro parágrafo sendo verdadeira, um segundo parágrafo já misturando coisas que não tem muito pé nem cabeça, e uma conclusão totalmente opinativa. Isso é muito comum, é o que eu chamo às vezes de meia fake news, né? É uma coisa muito doida, porque começa com uma verdade para chamar a atenção, um título verdadeiro, e termina o texto, um texto de 10, 15 linhas totalmente mentiroso. O que é uma armadilha para uma sociedade que tem ainda um nível de instrução formal muito baixa. Então, olha, as pessoas têm que entender que os meios de comunicação, os jornalistas, têm as suas inclinações e suas paixões também. Mas grandes meios de comunicação, eles são obrigados a trabalhar com a verdade. A matéria pode ser checada, a matéria pode ser confirmada, desmentida, tem direito de resposta. Esses blogs politiqueiros, esses blogs baixos que circulam à direita e à esquerda, eles confundem o cidadão. Eu vejo muitos colegas, alguns até professores também, compartilhando conteúdo, por exemplo, do Diário do Centro do Mundo, Brasil 247, de blogueiros à direita ou à esquerda, que estão ali apenas para contar mentira, para confundir as pessoas. E isso tem atrapalhado muito o bom trabalho da imprensa profissional. Uhum. Muito bem. E você, PH, me fala uma coisa, como é que você vê essa questão? Existe a isenção, de fato, no jornalismo? Existe uma linha editorial de um veículo... O microfone está cortado, Jorge. Como é que você está vendo? Paula, dá uma olhadinha para mim. Está normal? Aqui está normal. Eu consegui ouvir. Como é que você está vendo isso, PH? Bom, primeiro concordo aí 100% com a análise do Rodrigo, acho que é por aí. Eu não acredito tanto em isenção, Jorge, eu acredito em honestidade intelectual. Eu acho que sempre foi muito complicado você falar em isenção completa e absoluta a partir do momento que você parte da percepção pessoal. Sempre quando você vai escrever uma matéria, enfim, fazer qualquer tipo de material, você parte da sua percepção. E hoje em dia, isso está mais evidente ainda, né? Hoje em dia isso está mais evidente, porque eu acho, como o Rodrigo falou, desses blogs que uma hora botam o primeiro parágrafo é a notícia, o segundo é a opinião, o terceiro é uma fake news, quer dizer, a imprensa, a nossa atividade está passando por uma transformação e a gente está passando muito para análise, né?
O nosso trabalho está ficando cada vez mais de análise da situação. Eu acho que é uma transição aí do factual e da questão opinativa. Então, o que eu acredito é honestidade intelectual, quer dizer, independente da sua percepção pessoal, você noticiar o que está acontecendo, né? Eu posso ser de direita, de esquerda, de centro, mas o fato é o fato. A gente tem que se render ao que acontece. E deixar claro quando é análise que é análise. O que não pode é misturar. O que não pode é você deixar a sua paixão, a sua opinião pessoal se confundir com a análise da coisa. Aí sim você tenta distorcer e tal. E eu acho também que cabe ao leitor, primeiro, tentar ler a matéria. Eu sei que é difícil, o Rodrigo citou os dados do PISA aí, e isso é uma realidade, não tem como a gente fugir disso, mas é importante que o consumidor da notícia também leia com outros olhos, né? Também, primeiro, leia as matérias. Hoje a gente tem um fenômeno que é a leitura de título, né, em rede social, e aí as pessoas botam um título chamativo, que nem sempre representa o que diz a matéria, e isso empobrece também o debate, isso cria distorção. Então é importante ler e ler com olhos de ver, como diria o outro, né? Analisar o que está ali, ver até que ponto aquilo é informação correta, é informação pontual, factual, e até que ponto é a opinião do sujeito. O sujeito está tentando mexer nas coisas. Eu acho que é por aí, eu acho que o caminho é esse. Uhum. Até porque isso não pode virar torcida, né? Não pode ser de time de futebol, né? Porque senão a coisa desanda para um lado realmente muito complicado. Em relação à isenção, Vitor, como é que você vê? Porque nós sabemos, é lógico, os veículos de comunicação, eles são empresas. Empresa precisa faturar, precisa ter lucro, né? E como é que funciona isso? E como é que a imprensa consegue lidar com isso? Os meios de comunicação conseguem lidar com isso? O Vitor, tá me ouvindo? Não? Vitor, tá me ouvindo? O PH tá conseguindo me ouvir, PH? Eu tô, aqui tá tudo certo. Vitor, tá me ouvindo, não? Não, acho que o Vitor... Não, Jorge, de fato, eu concordo com o que o professor disse. A internet... Ô, Vitor, acho que o problema está com o teu 4G, realmente. Eu acho que é o 4G que tá... Tô sim. Tá conseguindo me ouvir agora? Tá, acho que agora melhorou. Pode ir lá. É o 4G. Tá indo? Foi? Não. Parece que o problema lá está no 4G dele, né? Bom, outra questão que também eu acho que é importante... rapaz, tem as perguntas chegando aqui. Deixa eu aproveitar. Olha, o José Roberto está mandando um abraço aí para vocês, né? Está dizendo aqui, olha, estou com vocês. Só fé. Abraço. Agora, uma pergunta que o Zé Roberto coloca aqui, ele diz assim: o quanto a truculência e a grosseria desse governo é responsável por essa perseguição à imprensa? É uma questão que ele coloca. E o José Luiz Balter, ele coloca pra gente: acho que os atos do presidente incentivam que coisas assim aconteçam. Ele é contra a liberdade de imprensa. O que vocês acham aí, tanto das palavras aqui do José Roberto, quanto do Jorge Luiz Balter? Começando primeiro com você, professor. Você acha que as atitudes do presidente, elas incentivam aí a truculência, a violência contra a imprensa? Olha, Jorge, não ajuda, né? Eu não sei se tem um fator preponderante na questão de incentivar, mas como eu disse anteriormente, acaba sendo um gatilho para quem já tem uma predisposição à violência cometer algum determinado ato. Então, por exemplo, eu lembro de um caso recente que um câmera da Rede Globo foi agredido em Minas Gerais com o tripé da sua própria câmera, né? Repórteres da Globo estão tendo dificuldades em manifestação. Só que isso, um grande abraço ao meu amigo José Gabres, isso não é de hoje.
O Vitor muito bem colocou que esses atos contra a imprensa não são de hoje. Na época do impeachment, uma repórter da Globo foi hostilizada e quase agrediram ela dentro do diretório do PT. Da época do impeachment, não, da época da eleição para governador para a prefeitura de São Paulo. Né? Então é aquela história, na hora que a coisa está indo bem, todo mundo gosta da imprensa, todo mundo quer dar entrevista, a imprensa acaba sendo vista com bons olhos. Na hora que a coisa vai mal, sobra para o repórter ali na ponta que não tem nada a ver. Né? Então isso é algo não é de hoje, claro, com a figura do presidente da República, chamando as críticas que saem na imprensa como sendo mentira, os órgãos de imprensa como extrema imprensa. Poxa, para uma pessoa que já tem algum distúrbio, aquela pessoa desequilibrada na política, pode servir como um gatilho para uma agressão e até algo mais grave, sim. Uhum. E você, PH, o que você acha aí das duas colocações aí dos nossos amigos aí, o Jorge Luiz Balter e o José Roberto? Primeiro, mandar um abraço para os dois, agradecer por estar acompanhando a gente. Eu não estou te ouvindo, Jorge. Pode falar, PH. Não, agradecer os dois aí pela participação. Eu concordo com o que o Rodrigo falou e também com o que o Vitor tinha falado. Assim, relação entre governo e a imprensa, vez ou outra, é para ser tensa, né? Não é para ser exatamente tranquila, porque a nossa função é um pouco de botar o dedo em certas feridas aí. Então, assim, eu acho que isso é um processo natural. Eu acho que o presidente estimula, sim, ao dizer esse tipo de coisa, só que a gente vê uma escalada que eu acho que começou de forma mais dura, eu não sei se vocês vão se lembrar, nos protestos de 2013. Quando a gente começou a ter os protestos de 2013, teve a ação dos Black Blocs, né, e coisa do tipo, foi ali que começou, por exemplo, o repórter não poder usar o logotipo da TV no microfone, porque senão seria agredido. Uhum. Né? E isso a gente viu também na época do governo do PT, nas manifestações a favor contra o impeachment da presidente Dilma, os militantes do PT faziam isso. A gente viu na prisão do ex-presidente Lula também. Então, assim, o clima de agressividade que não é normal, né? E aí, quando você tem a eleição do presidente Bolsonaro, e aí eu acho que é até uma incoerência, porque ele foi eleito com uma pauta liberal, né? Então, quer dizer que deveria abrigar a liberdade também de expressão contra e a favor, né? Ele próprio dá uma série de declarações que não são apenas a opinião dele. Eu acho que se ele chegasse e falasse, olha, eu acho que a imprensa está equivocada, eu acho que que a cobertura não está correta, eu acho que eu estou sendo prejudicado, é uma coisa. Mas ele, nitidamente, na minha opinião, joga para a torcida e aí fazendo o que o José Roberto e o Jorge Luiz, né, que eles falaram, acaba incentivando esse tipo de postura mais agressiva, né, e não só o debate que, como eu tinha falado, eu acho que precisa ser feito sobre o nosso papel, sobre o nosso trabalho, e por aí vai. Deixa de ser algo que é do jogo. Vitor Carneiro, vamos ver se a gente consegue agora, porque o teu 4G aí que está meio complicado, né? Vê se você consegue agora. O que você acha aí, as atuais circunstâncias em que o presidente da República trata a imprensa, isso faz com que também uma grande parte da população vá contra a mídia de um modo geral e a imprensa, Vitor? O que você acha, Vitor? Está conseguindo me ouvir agora? Não dá. O Vitor realmente não está tendo... Olha, eu acredito que sim. Você me ouvir, primeiramente? Vai lá. Conseguiu. Chegou o teu som. Chegou. É porque está com atraso realmente, mas pode ir. Me ouvir ou não? Tá chegando. Oi, gente. Sei...
É porque o teu delay está maior do que Vamos os tentar outros. aqui pelo menos então, né? Deve ser por conta realmente da conexão, né? Não está ajudando muito. Bom, mas enfim. Primeiro eu queria só falar rapidamente do que o professor Rodrigo falou, no que se refere ao estudo, né, que mostrou essa dificuldade do brasileiro em entender o que é opinião, o que é notícia, o que é análise. Na verdade, nós temos um alto índice, né, de analfabetos funcionais aqui no nosso país. Muitas pessoas sabem ler e escrever, mas muitas também têm essa dificuldade para interpretar aquilo que está lendo, né? Então, eu creio que essa seja uma dificuldade aí que grande parcela dos brasileiros tem. Concordo muito com o que o PH disse em relação à honestidade intelectual. Eu acho que o brasileiro precisa ter essa honestidade intelectual na hora de fazer a sua análise sobre os temas que são abordados, mas eu acho que principalmente o jornalista precisa ter essa honestidade, né? O jornalista, ele estava até acompanhando essa live que o PH ontem fez com o professor Eduardo Jorge, e ele citava uma situação que era muito importante, né? Que na verdade é de extrema importância, que é fundamental para o jornalista, que a emoção não tome conta do seu texto, né? Que é o que a gente tem visto. Os jornalistas, eles acabam tomando para si certas situações e acabam colocando isso na hora de escrever, de redigir o seu texto. Parcialidade, né? Mostrando que, na verdade, não existe essa imparcialidade no jornalismo. Até eu mando um abraço, e ele nos falava que o jornalista, ele não é menos parcial possível na hora de escrever o seu texto, porque todos nós temos opiniões, todos nós temos pontos de vista, só que nós não podemos deixar que essas nossas opiniões e esses nossos posicionamentos, eles estejam... A gente não está escrevendo do nosso ponto de vista. A gente está apenas relatando que nós conversamos com fontes e ali nós estamos apenas relatando esses fatos, né? Que é muito difícil, né? O jornalismo, ele é muito complexo. As pessoas às vezes não conseguem ter essa dimensão da complexidade que é o jornalismo. Não é simplesmente você sentar em frente a um computador e escrever, começar a redigir diversos textos. Você precisa ter técnica para redigir esses textos. Então, é um trabalho, ao mesmo tempo gratificante, mas é um trabalho também árduo, né? Porque a gente lida também com essas situações, com esses posicionamentos. Às vezes a gente está redigindo uma matéria, está fazendo um texto, vai tudo contra aquilo que nós pensamos, que nós acreditamos, mas ali nós somos profissionais. Não é a nossa opinião que o leitor quer ler, né? Que o público quer ouvir, que o público quer acompanhar. Ele quer acompanhar um texto isento, né? Isento entre aspas, né? Mas o mais honesto possível, né? Peço até desculpas porque eu fugi do tema, foi sobre o Bolsonaro que vocês estavam falando aí, mas é porque esse tema tá um pouco complicado para entender, Vitor. Tá falhando bastante aí, uma pena, mas teu áudio está chegando bem falhado. É uma pena. Agora, eu queria ouvir a opinião de vocês. Em uma iniciativa inédita, equipes de alguns veículos de comunicação
irão dividir as tarefas e compartilhar as informações obtidas para que os brasileiros possam saber como está a evolução do Covid-19. Isso aconteceu em função do atraso por parte do Ministério da Saúde de divulgar os números da Covid-19. Professor Rodrigo Boaventura, o que você achou dessa iniciativa? Cabe, de fato, à imprensa fazer esse papel? Você gostou dessa iniciativa aí, desse pool de veículos de comunicação, fazendo esse trabalho da divulgação desses números? O que você achou dessa iniciativa? Aí tem G1, TV Globo, portais de notícia, Jornal Extra. O que você achou disso? Olha, Jorge, achei uma iniciativa ótima. É uma iniciativa que caminha no sentido, mais uma vez, da verdade, do compromisso que do compromisso que esses veículos de comunicação têm com a verdade, com os fatos, com informar bem o público. É uma pena que seja preciso uma atitude dessas. É lamentável, porque toda informação todo número que vem agora do Ministério da Saúde fica sob suspeição, fica estranho, as pessoas vão desconfiar, não vão saber se aquilo é verdade ou não é. Nós tivemos um secretário, um pseudo-secretário, né, é a pessoa que assumiu sem ter assumido, esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome era Wizard, né, aquele mesmo dos cursos de inglês, vendeu os cursos de inglês, né, não tem mais nada a ver com ele, mas ele afirmou que os governadores inflavam números de mortes para receber mais verba. Como é que alguém vai assumir um cargo tão importante no Ministério da Saúde e falar uma besteira dessa? É não conhecer absolutamente nada. Qual é o interesse de algum governador de aumentar uma notícia negativa? Né? E as verbas não têm nada a ver com o número de mortes. Isso já foi esclarecido pelo ex-secretário Gabardo, né, do Ministério da Saúde, saiu um pouco depois do Mandetta. Ou seja, são pessoas que estão ali para servirem como uma correia de transmissão das ideias do que vem na cabeça do presidente. Não é possível que isso seja encarado com uma normalidade, não é possível que isso seja encarado como algo sendo positivo, edificante, construtivo para sairmos dessa mais grave crise da história do Brasil, a crise mais grave, do seu ponto de vista sanitário, do seu ponto de vista médico, né? A gente não sabe quando isso vai terminar, nem como isso vai terminar, né? Nós temos um futuro totalmente cinza pela frente, por enquanto, né? Então, você ter números não confiáveis é terrível. Felizmente, a imprensa se uniu, e já era hora disso acontecer, e passou a publicar o somatório que os estados divulgam. Era o que dava para fazer, já que o Ministério da Saúde começou a divulgar os números tarde demais. O ministro da Saúde disse que os números não tem mais uma hora, entram toda hora, né? O que fica um pouco complicado para esclarecimento do público. A imprensa tem que fazer todo um trabalho de somatório, etc. Era muito mais fácil o Ministério da Saúde ter o controle dessa comunicação, e o Ministério da Saúde, mais uma vez, joga a comunicação para o espaço. Uhum. E você, PH, como é que você achou? O que você achou aí dessa iniciativa desses veículos de comunicação, né, de estarem fazendo esse trabalho da divulgação dos números? Uma vez que nós tivemos lá o problema do horário da divulgação do Ministério da Saúde. Depois o Ministério da Saúde veio a público, explicou que precisava de mais tempo para o somatório dos números e tal, mas o que pegou foi na hora que o presidente disse que, olha, agora eu quero ver aí como é que o Jornal Nacional, o Bonner, vai divulgar. Quer dizer, talvez o objetivo do atraso na divulgação dos números nem tenha sido a Rede Globo. Mas aí o presidente fala um negócio desse e pronto, né? Não, você vê o tamanho da infantilidade, né? Como a gente, no meio da maior pandemia da história do mundo, né, numa situação gravíssima, e aí você vê a infantilidade como o governo federal trata, e como o presidente trata essa questão. E prejudica ele próprio, além de prejudicar o país, prejudica ele próprio. Ele falou, agora não vai ter Jornal Nacional, quero ver da matéria, não sei o quê. O que fez a Globo corretamente? Era a única coisa que eles podiam fazer. Divulgaram os dados assim que os dados saíram.
com um plantão com aquela vinheta assustadora no meio da novela, que tem mais audiência que o Jornal Nacional. Quer dizer, com uma repercussão muito maior do que se tivesse dentro do jornal. E eu acho, Jorge, que assim, a iniciativa é positiva, mas é lamentável que ela precise ser feita, né? Porque claramente é uma na verdade, não é essa ação dos veículos, é uma tentativa de obter informação que o governo federal tentou esconder, né? Criando dificuldade de acesso no site, essa coisa de tirar o horário, e isso me assusta muito, porque a gente tem essas ações, né, que vão contra a transparência. Uma coisa fundamental você ter transparência. O Rodrigo mesmo citou o tal do Wizard lá, que disse, os governos estaduais estão inflando o número de mortos e tal. Aí o governo federal você não tem segurança nos dados que ele próprio apresenta, né? Então, assim, é o que dá para fazer. A iniciativa dos jornais, dos veículos, né, é o que dava para fazer no momento de falta de confiança e falta de acesso a esses números. Eu só acho lamentável que isso tenha que ser feito, porque é tudo birra. É tudo birra e a gente está numa situação muito complicada, muito delicada. Eu acho que claramente aí pelo número de mortes, pelo número de casos, pela falta de respeito ao isolamento, eu acho que está claro que o Brasil não superou bem essa crise, né? Isso causa consequência não só para as vidas perdidas, não só para os problemas aqui, mas também para a nossa imagem fora do país, né? E a gente vê também que isso é reflexo de uma falta de gestão como um todo, né? Nós tivemos aí só nessa crise 3 ministros, sendo que um deles, pelo menos o Luiz Henrique Mandetta, também foi demitido por uma questão de ego, né? O presidente não aceitou que ele tivesse uma alta popularidade. E o que a gente vê na estrutura, a impressão que eu tenho de fora, pode até ser que eu esteja errado, mas a impressão que eu tenho de fora é que não dá gestão nenhuma. Que não há a menor gestão, é que é uma bagunça. Numa área fundamental para o Brasil, que é a saúde, e num momento mais crucial ainda. Então, voltando só à pergunta, eu acho a iniciativa boa, mas acho lamentável que ela precise ser... a necessidade dela ter sido tomada, né? Agora, um outro tema que a gente aproveitando e está batendo esse papo aqui, eu acho que seria importante também nós tocarmos, né? Não há como negar que, na realidade, nós consumimos informação a todo momento, né? E agora, com a chegada das redes sociais aí, os jornalistas, a imprensa em si, nós da imprensa, nós continuamos desempenhando um papel importante na sociedade, né? Nós procuramos trazer a todo momento aí informações relevantes, manter a população bem informada com o que está acontecendo na cidade, no mundo, enfim. Mas o problema agora é que dessa maior liberdade encontrada nos meios digitais é que nem sempre, como vocês acabaram de citar agora há pouco, a autenticidade da informação ela é pesquisada, o que acaba gerando aí uma avalanche de propagação de notícias falsas, notícias distorcidas, é o caso das fake news. Como é que vocês acham aí, pegando um gancho agora, na questão das redes sociais e a propagação das fake news? Como é que vocês veem a importância dos veículos de comunicação diante dessa facilidade hoje que as redes sociais elas nos dão? Né? Antigamente você tinha lá os jornais, né? Você só ia saber. Lógico, você tem a rádio, que a rádio divulga a partir do momento que a coisa acontece, o rádio está divulgando, né? A televisão tem um pouco mais de dificuldade, você tem que trabalhar muito com imagem também, enfim. Mas as redes sociais elas vieram e democratizaram e revolucionaram o modo com que a notícia chega.
né? Por exemplo, no nosso caso aqui, por exemplo, hoje nós falamos para o Brasil e para o mundo, uma rádio que é uma rádio local, que nós temos limites, né? A cidade de Petrópolis, então, ela é muito complicada em termos de propagação de onda pela sua estrutura, pela questão das montanhas, que dificulta muito os sinais. Com a rede social nós chegamos onde normalmente nós não chegávamos, inclusive fazendo live aqui, enfim. Mas como é que vocês veem essa questão, o problema hoje das fake news? Professor Rodrigo Boaventura. Olha, Jorge, essa talvez seja uma das questões mais importantes dessa década e desse começo do século XXI, porque a fake news sempre ocorreu, né? Desde antigamente, com jornais que não tinham nome, folhetins que eram dados em época de eleição, isso sempre ocorreu. Mas eles sempre tiveram um limite, eles sempre tiveram um limite de alcance mesmo, alcance físico. Agora não. Agora, com os aplicativos de imagem, qualquer pessoa pode fazer uma montagem uma montagem fotográfica, qualquer pessoa pode colocar um texto falso. E como nós temos, como já disse anteriormente, um baixo nível de instrução, essas fake news se potencializam com mais facilidade. Isso não ocorre só no Brasil, isso ocorre também em países com alto grau de instrução e de educação da sua sociedade. Só que isso é muito pouco trabalhado nas escolas, por exemplo. Isso ou quase nada, né, praticamente. Então, e os próprios professores não sabem trabalhar muito bem isso, né? Existe uma área da educação chamada educomunicação, né? Educação para a comunicação, aonde textos jornalísticos, aonde imagens, aonde reportagens e radiofônicas são analisadas, são discutidas, são feitas pelos alunos também. Eu, na escola, costumo fazer algo nessa linha, e eles começam, e quando eles fazem uma reportagem, eles percebem o poder que eles têm de dosar a informação, de colocar de um jeito mais macio, de um jeito mais duro, enfim. Esse problema da fake news, nós vamos conviver com ele por muito tempo, ele vai causar um mal muito grande para a sociedade, mas nós não temos outra alternativa a não ser praticar o bom jornalismo e informar a sociedade com os devidos cuidados, para que ela, com o tempo, saiba pelo menos se precaver sozinha, né? Sem precisar de meios de comunicação que chequem a informação. Algumas coisas passam batidos hoje, mas eu acho que no futuro vai ser mais difícil a propagação de fake news, porque as pessoas vão ficar mais escaldadas. Uhum. E você, PH, como é que você vê essa questão hoje da facilidade das redes sociais na divulgação da informação? Tem um lado positivo, né? Mas você tem também aí a questão do lado negativo, né? Que essa mesma facilidade, às vezes, ela é usada para a divulgação das notícias falsas, né? As fake news. Ela horizontalizou, né, a internet. Antes a informação era vertical, você acompanhava na televisão, ou na rádio, ou no jornal impresso e era informado só a partir dali, o debate acontecia só a partir dali. Agora realmente não, agora qualquer pessoa manda uma mensagem de WhatsApp e aquilo é notícia. E você tem um fenômeno interessante, que eu acho que, enfim, precisa ser estudado, que é o seguinte, que redes sociais como o Facebook, a gente está fazendo live pelo Facebook aqui, e também o Instagram, deram muito poder às pessoas. As pessoas se sentem muito empoderadas enquanto criadoras de conteúdo. Uhum. Né? Então você vê muitas pessoas que não têm, e aqui não vai nenhuma crítica, é só uma constatação. Você tem pessoas que não são formadas, que não são da área de comunicação, que não conseguem ou não sabem fazer a coisa tecnicamente, até por não ter formação, fazendo vídeo como se fosse jornalista mesmo, como se fosse o repórter da televisão, do jornal ou da rádio, né? Então é um fenômeno novo e eu acho que cabe ao leitor ter um pouco de senso crítico. Às vezes o que eu acho até engraçado é o seguinte, com todos os problemas da imprensa profissional, com toda essa questão que você até citou, Jorge, de serem veículos que têm interesses comerciais, como qualquer outra empresa tem,
você tem um filtro, você tem uma informação apurada, você tem né, algo ali que não foi simplesmente tirado da cabeça do sujeito. Uhum. Então eu acho que cabe ao leitor senso crítico, porque às vezes ele acredita mais numa coisa que o tio, ou vizinho, ou amigo compartilhou sem ter pé em cabeça, do que numa informação oficial, né, de uma fonte confiável. Então eu acho que o cara, quando pega o celular e vai ler, ele tem que parar, ler e pensar, pô, mas será que é isso mesmo? Será que isso aqui faz sentido? Essa história não é meio sem pé nem cabeça? Antes de sair compartilhando por aí. Eu acho que, por exemplo, combater fake news é um negócio muito difícil, porque você entra num terreno muito, muito delicado. Como é que você vai controlar a informação? Isso é uma linha tênue com a censura, né? Aí você partiria exatamente para a censura. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito mais o papel do leitor ter a consciência de que o fenômeno da fake news existe e que é preciso ele estar atento à informação para receber um conteúdo e consumir o conteúdo de qualidade. Eu acho que o caminho é mais por aí. Eu, sinceramente, quando eu vejo tentativa de regular essa questão, por um lado, fake news é um problema, mas por outro também eu fico muito preocupado, porque isso pode dar margem, isso pode dar pretexto para um controle, para uma regulação da informação que não é saudável. Uhum. Muito bem. Meus amigos, eu tenho que agradecer muito aí a oportunidade, né, que vocês me deram aí, né, da participação de vocês aqui. A gente está aproveitando esse feriado para estar discutindo, trocando uma ideia, batendo papo em relação ao papel da imprensa, ao papel da mídia, principalmente nos dias de hoje. Então, a pena que a conexão lá com o Vitor, realmente ele fez o possível, mas não rolou. Agradeço, deve estar acompanhando lá agora aqui pela nossa live. Muito obrigado, Vitor. Valeu pela tentativa. Quero agradecer muito ao nosso querido professor Rodrigo Boaventura, aceitou também o nosso convite para a gente estar discutindo aqui um tema que ele considera também de suma importância. Professor, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Agradeço em nome dos ouvintes da nossa rádio, do nosso Tarde Total. Valeu, Jorge. Muito obrigado a você, obrigado ao Felipe, ao Vitor, a todos os ouvintes que estão aqui conosco nessa tarde de feriado. Um grande abração e vamos ficar mais ligados com o que nós assistimos e lemos por aí, porque esse ano é ano de eleição e vai ser um ano muito complicado para a área do jornalismo, para a área da informação, vai envolver fake news. Então é um momento para a gente ficar bem escaldado, tomar juízo, tomar cuidado, não compartilhar besteira, porque a gente vai ver muito isso nas redes sociais, Jorge. É verdade. Muito obrigado, professor. Meu querido Felipe Fernandes, prazer muito grande, né, ter a sua participação aqui no nosso programa, você conversando com os ouvintes da rádio também. Foi uma alegria muito grande recebê-lo. Espero que seja a primeira de outras oportunidades, Felipe. Pô, o prazer foi meu, também espero, adorei participar, excelente debate. Debater com o Rodrigo e com o Vitor e com você é um prazer. Pessoas queridas aí e de muita qualidade. Reiterar as palavras do Rodrigo, né? A gente tem eleição vindo por aí, a gente não sabe bem se em outubro, mas esse ano tem. E vai ser, e é cada vez mais importante as pessoas ficarem de olho para ter uma informação de qualidade e não cair nessas fake news. Eu só queria registrar, Jorge, para finalizar, a importância do trabalho profissional, né, do jornalista, e a importância do cara que está recebendo a informação ter senso crítico, né? A gente não está aqui sendo corporativista, é preciso que ele tenha senso crítico, ele tem que criticar se acha que o nosso trabalho merece crítica, mas com um olhar distanciado, né? As pessoas precisam acompanhar o trabalho, prestigiar o trabalho profissional, porque é dessa forma que eu acho que a sociedade cresce. Não é com fake news, não é com lista de WhatsApp que você não sabe a origem. Eu acho que a gente qualifica o debate público com informação de qualidade. Obrigado de novo, um prazer, suas ordens aqui.
Muito obrigado. Quero mandar um abraço aqui também para o João Pedro Fará, quero mandar um abraço para o Wallace Maciel, também mandando mensagem aqui, que estão acompanhando a nossa live, e a todos vocês que acompanharam essa nossa live, nos acompanharam nos 1550 e também através do aplicativo Radiosnet aí, no celular, no tablet, enfim. Muito obrigado a todos vocês. Nossa live vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos mais uma vez. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Forte abraço, gente. Um abraço.